Bom dia a todos! Meu nome é Alfredo Sintra, dirigente espiritual do Centro Espírita de Caridade Caboclo Acuã, localizado em Silvânia, Goiás. Nossas sessões às terças, a partir de 20 horas. E nosso desenvolvimento mediúnico e estudo da doutrina umbandista às sextas, também às 20 horas. Hoje gostaria de conversar com vocês sobre espíritos protetores. Como agem os guardiões do mundo espiritual. Chamados de anjo de guarda ou guias espirituais, os espíritos protetores são seres superiores que afastam você e sua família do que pode prejudicá-los. Às vezes, nos momentos difíceis, sentimos uma força que nos ajuda e evita que a gente fraqueje perante as muitas dificuldades da vida. Muitas religiões atribuem essa influência a espíritos evoluídos. No cristianismo, eles são chamados de anjo de guarda. Já no espiritismo, ganham o nome de guias espirituais e estão em todas as religiões. Nessas duas religiões, são considerados seres superiores que atingiram um nível elevado em evolução espiritual e agora protege você e sua família de tudo que prejudique. Normalmente, esses espíritos possuem uma relação de carinho com você, enviando sempre boas energias, pois estão em um grau superior de equilíbrio e, graças a isso, conseguem atuar como protetores e orientadores dentro da lei de Deus. Mas eles têm o livre-arbítrio deles. Devemos lembrar que nossos guardiões não estão aqui para cumprir nenhuma obrigação nossa, mas sim conduzir por um bom caminho para viver de acordo com os princípios divinos de respeito, amor, bondade e caridade. Segundo o Espiritismo, o trabalho de um espírito guardião é temporário, pois em um determinado momento ele necessita partir em outra missão, e outro espírito se encarrega de assumir o seu lugar. Muitos espíritos que nos acompanham como os protetores, eles reencarnam novamente. Com isso, a proteção espiritual tende a ser mais intensa durante a infância, pois é nessa fase que adotamos conceitos e valores que vão nos tornar o que somos na vida adulta. E qual é a missão do protetor? A relação entre um espírito guardião e o seu protegido é muito parecida com um pai e um filho. O dever dele é aconselhar e auxiliar nos momentos de incerteza, dar ânimo e energia, para que ele consiga superar as dificuldades que surgirem pelo caminho. Mas prestem atenção, se a pessoa se mostrar indiferente aos conselhos oferecidos, o protetor pode se afastar, mesmo estando disposto a ouvir e voltar a qualquer momento em que for chamado. O que é protetor familiar? De acordo com o Espiritismo, quando alguém falece recentemente, mas consegue compreender e aceitar a morte, esse espírito recebe a autorização dos superiores para nos auxiliar. Vamos dar um exemplo. Uma mãe desencarnada pode conseguir agir junto aos filhos, mas com poderes limitados. Ela, de alguma forma, pode ser considerada um anjo de guarda, pois além de ter acompanhando os filhos desde o nascimento, também o fará no plano espiritual. E sobre a mediunidade e a sensibilidade neste caso? Mas você deve estar perguntando, como se explica o fenômeno de chegar espíritos? Isso é possível e essas pessoas são chamadas de médiuns clarividentes, ou seja, conseguem perceber a presença de espíritos e captar as mensagens que eles nos trazem. Esses médiuns são pessoas escolhidas por Deus para ajudar no processo de boa conduta da humanidade.
Normalmente, esses indivíduos começam a ter visões durante a infância. Começam a ter visões na fase adulta mais agressivas e começam a desenvolver o dom e continuam a enxergar esses espíritos e fazer a ponte entre os espíritos desencarnados e nós encarnados. Como são essas manifestações? Não há o que temer sobre as manifestações dos espíritos guardiões. Nada. Quando alguém do plano espiritual tenta se comunicar com você, está tentando alertá-la ou confortá-la. Para isso, alguns sinais devem ser notados, como objetos que se movem ou caem sem ser tocados, ou um forte aroma de flores, de enxofre ou de perfume de alguém que já faleceu surge no ambiente que você está. Sinais como esses mostram que os espíritos estão presentes e querem falar com você. Qual o conselho para manter seu protetor próximo a você? Primeiro, cultive bons pensamentos. Veja sempre o lado bom das coisas. Agradeça pelo que tem em sua vida. Seja solidária. Perdoe quem lhe fizer mal, mas faça de coração, não da boca para fora. Reze por todas as pessoas e principalmente por aquelas com quais você tem algum tipo de desavença. Este precisa evoluir. Uma coisa que eu peço para vocês também. Façam oração a seu anjo de guarda todos os dias. Não custa. Você agradece pelo ar que você respira, pela comida que você tem na mesa, pela saúde que você tem, pela sua prosperidade. Agradeça. Agradeça. Uma coisa, qual o poder da criança? Normalmente os pais não dão atenção quando o filho ou filha diz que está vendo uma pessoa que eles não enxergam. Ou quando percebe a criança falando sozinha. Muitas vezes, esse pode ser sinais de que ela está vendo o seu protetor. Isso acontece porque as crianças possuem uma ligação com o plano espiritual muito mais forte do que com os adultos têm. Um dos motivos seria porque, quanto mais a pessoa envelhece, mais forte ficam os laços entre o corpo e a alma. Isso se reflete no apego aos bens materiais, o que dificulta muito a comunicação com os seres espirituais. Acredita-se que até os 7 anos a sensibilidade da criança é muito maior, pois a alma ainda está desprendida do material. Eu gostaria de agradecer a esse vídeo que eu fiz. E se vocês gostaram, dá uma curtida, dá um like, compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer. Vamos levar nossa querida Umbanda e a espiritualidade às pessoas que não conhecem, às pessoas que estão sofrendo em lugares que ninguém sabe sobre isso. Obrigado e fiquem com Deus.